aqui no pátio da associação existia um grupinho que se reunia nesse galpão que tem ao lado aqui. E nesse período, na década de 80 e tal, meu pai veio trabalhar aqui na associação como segurança aqui da associação. Aí nós acabamos mudando para cá. Eu era do Clube Almirante Tamandaré na Serra. A irmã Odina, ela era a líder do grupinho e tal, ela me convidou. Falou, Moab, você não tem interesse de vir para cá e frequentar o nosso grupinho e formar um clube desbravador aqui? Num primeiro momento eu fiquei assim, muito pensativo e tal. Olha, era um desafio muito grande. Eu tinha aí 16 para 17 anos, devido à insistência dela e também Deus trabalhando na mente, eu aceitei o desafio. Vim para cá e começamos o clube com 4 crianças. As famílias gostavam e achavam até bom que a criança não tinha aquele tempo vazio para ir para a rua, né? Então foram muitas crianças que vieram e Moab fez um trabalho muito bonito aí junto com a gente, e visitar as casas, as famílias. Eu fiz uma visita no colégio que tem aqui próximo, Aristóbulo Barbosa Leão. Visitei o colégio, fui de sala em sala, convidando, explicando para eles o que era o clube, aventura e tal. E aí os garotos ficaram impressionados com a ideia, porque naquela época não tinha tantas coisas paralelas para dividir o tempo deles, né? Então não tinha internet, celular e etc. No domingo apareceu aqui um monte de criança. E de lá para cá foi um desafio muito grande, né? Olha, a gente imaginou assim que o clube precisa de brilhar. E esse nome foi escolhido assim com muito carinho, Raios de Sol, né? E esse nome seria bem adequado para o clube, para ele crescer e brilhar. E todos os meninos aceitaram, gostaram e o nome está aí até hoje, né? A gente fica feliz porque o nome está aí até hoje no clube, né? Nosso primeiro Campuri foi uma coisa assim muito especial que aconteceu. Foi na Barra do Jucu, isso foi na década de 90 e naquela época o clube ainda, a gente estava engateando, né? Nós acampamos com barracas de lona feita com cabo de vassoura. Eu me lembro que quando chegamos lá no Campuri, no ônibus, a gente não tinha dinheiro para alugar um ônibus, fomos para Beira-Mar e ficamos ali. Naquela época estava começando o projeto do Transcol, né? Então era muito legal viajar no ônibus Transcol. Quando a gente chegou, tinha um menino chamado Eglif e aí ele chegou e disse o seguinte, Moab, eu perdi meu uniforme. O uniforme dele ficou no ônibus. Nesse momento, ficou uma coisa muito triste no clube, porque o uniforme é tudo pra gente que é desbravador. Então, ele chorava muito, muito. E o Eglif fez uma oração. E eu ainda me lembro dessa oração, que ele dizia o seguinte, Deus, você é muito legal, você é um líder muito legal. E o Senhor sabe que eu gosto mais do meu uniforme do que a minha mãe. E eu queria que o Senhor mandasse o meu uniforme de volta para mim. E o Campuri começou. Então a gente não tinha cozinheira, eu estava na cozinha e eu chamei um menino que chamava Fabiano, vizinho da irmã Odina, e falei para ele, Fabiano, você vai representar o clube. E a gente estava lá em 8 crianças e eu na cozinha. Então a gente comia, não tinha muita coisa, né, para comer e tal. A gente estava comendo aipim e água queimada com açúcar. Mas pra gente isso não importava, pros meninos não importava, o importante era estar ali. E a gente queria representar bem o grupinho que tinha aqui. E eles vieram tal, correndo, falaram, olha, a gente conseguiu ser campeão na Ordem Unida. E nesse momento, o pessoal da portaria mandou chamar. E aí chamou a gente e disseram o seguinte, olha, apareceu aqui uma pessoa e deixou aqui na portaria um uniforme. E como vocês falaram que o uniforme tinha perdido e tal, eu acredito que era de vocês. E essa pessoa deixou o uniforme lá no Campuri. Eu fico assim emocionado porque naquele dia eu entendi que Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu me lembro que esse menino chegou para mim e disse o seguinte, meu anjo veio trazer meu uniforme, porque ele não queria que eu ficasse sem uniforme no Campuri.
Eu entendi que naquele dia ninguém vai entrar no maior Campuri da eternidade sem uniforme. Para chegar lá, você tem que ter o seu uniforme. Então hoje a gente está cumprindo requisitos aqui nessa terra. Para quando chegar no maior Campuri de todos, na eternidade, Deus vai nos dar um único trunfo que falta, que é uma coroa para cada um de nós que chegarmos lá. Sem isso, a gente não entra. Foi isso que eu aprendi naquele dia. A gente tem saudades daquele tempo, né? Era muito bom. Hoje, quando eu vibro até hoje, quando vejo o clube ensaiando, o desfile de 7 de setembro, né? Me dá vontade de vir para ficar junto, para poder olhar, porque até hoje eu tenho saudades. Foi um tempo de bastante trabalho, mas deixou saudade. O clube tem um papel importante, porque ele chega aonde muitas vezes a igreja não chega, né? Chega na família, de que de outra forma não teríamos condição de chegar. Então, quando se agrada uma criança, se agrada os pais. Então, o clube exerce esse papel assim de forma muito poderosa.